logo depois que Napoleão chega ao poder, com o golpe 18 de Brumário, de 1799, nesse momento, inicia-se a chamada Era Napoleônica, correto? A Era Napoleônica, ela durou 15 anos ininterruptos. Ela começou em 1800 e perdurou até 1815. Napoleão, ele foi governante da França por 15 anos ininterruptos. É bom que a gente, desde já, perceba que a Era Napoleônica ela teve uma importância histórica exorbitante, não só para a França, mas para o mundo inteiro. Porque a Era Napoleônica, ela foi a culminância da Revolução Francesa. A Era Napoleônica foi a culminância da Revolução Francesa, por quê? Porque Napoleão consolidou na França o capitalismo. Então, se não fosse pela Era Napoleônica, não haveria garantido o êxito da Revolução Francesa. O êxito da Revolução Francesa, ele depende muito da Era Napoleônica. Então, nesse aspecto, podemos considerar a Era Napoleônica como um momento importantíssimo para a história da França e das relações internacionais, porque ele foi uma grata surpresa. Todos sabiam do gênio militar que era Napoleão, mas poucos sabiam que Napoleão revelar-se-ia também como um excepcional gestor, e ele acabou revelando-se como um excepcional gestor, como um grande gestor na Era Napoleão. Por essa razão, é importante, é interessante que estudemos a Era Napoleônica com calma e estudemos a Era Napoleônica, né, com os detalhes que ela merece. Vamos lá. Napoleão chega ao poder em 1800 e permanece no poder até 1815. Foram 15 anos ininterruptos de gestão de Napoleão Bonaparte à frente da administração da França. Veja, a primeira fase da Era Napoleônica, ela se chama consulado. Quando Napoleão derrubou o diretório, ele substituiu o diretório pelo consulado, certo? Ao derrubar o diretório, Napoleão substituiu o diretório pelo consulado. Teoricamente, a França seria governada por 3 cônsules. Teoricamente, a França seria governada por 3 cônsules. Então, o diretório foi derrubado e, teoricamente, a França foi governada por 3 cônsules. Só que, em termos práticos, quem mandava de fato na França era o primeiro cônsul. Que adivinhe só quem era o primeiro cônsul. O primeiro cônsul era o Napoleão Bonaparte. Bom, se de fato, se de maneira efetiva, de maneira concreta, quem governava a França era o primeiro cônsul, por que essa ideia, essa história de se criar 3 cônsules? Para que isso? Para que essa ideia, essa história de se criar 3 cônsules? Na verdade, a criação de 3 cônsules foi apenas para passar uma ideia de democracia. Entendeu? Para desconstruir aquela ideia de que Napoleão
estava exercendo um governo autocrata, monolítico, autoritário. Desconstruir isso. Então, essa era a ideia. Então, havia 3 cônsules, mas, em termos práticos, quem mandava, de fato, era o primeiro cônsul. E o primeiro cônsul era Napoleão. Napoleão tinha todo o respaldo da burguesia para governar a França. Então, Napoleão, ele tinha todo o anteparo, todo o respaldo da burguesia para governar a França. E, para surpresa geral, em 4 anos apenas de consulado, em apenas 4 anos de consulado, Napoleão fez um governo tão excepcional em apenas 4 anos de consulado que ele não só consolidou o capitalismo na França, Napoleão ele não só consolidou a hegemonia do capitalismo, ele não só consolidou a Revolução Francesa, como Napoleão, em apenas 4 anos de consulado, ele transformou a França na segunda maior potência do mundo. Isso é que eu disse para vocês que é uma grata surpresa, porque ninguém imaginava que Napoleão fosse se revelar assim, este excepcional militar que ele acabou se revelando. Bom, vamos elucidar aqui algumas medidas, algumas deliberações que foram tomadas por Napoleão e que muito contribuíram para a consolidação do capitalismo na França, né? Vamos colocar aqui algumas medidas tomadas por ele e que muito contribuíram para a consolidação do capitalismo. Primeiro, ele pôs fim às ameaças externas que a França vinha enfrentando. A coligação absolutista, ela tentou derrubar a França várias vezes. Nós falamos de uma delas que foi durante a segunda fase da Revolução Francesa. Mas, na fase do Diretório, quando a França estava bagunçada internamente por conta da conspiração dos iguais, na fase do Diretório houve a tentativa, ou melhor, uma nova tentativa da coligação absolutista reverter a Revolução Francesa. Mais uma vez, essa nova tentativa esbarra no talento de Bonaparte. Napoleão, de novo, todos já sabiam disso, mostrando-se um militar muito, mas muito talentoso, ele derruba a coligação absolutista e põe um fim, ao menos temporário, às ameaças externas que a Revolução Francesa vivia. Ele derrota a coligação absolutista, embora a coligação absolutista mais tarde ela volte à cena, né, e tire e derrube o Napoleão do poder, ele derruba a coligação absolutista durante o consulado. Isso foi muito importante. Foi muito importante porque, na hora que ele pôs fim às ameaças externas, ele ganhou tranquilidade para implementar internamente as suas medidas. Não é? Ele ganha tranquilidade para implementar, para, não é, consolidar as medidas que ele tinha, o ponto central. O ponto central do governo dele foi esse aqui. Ele, né, depois que promoveu o fim das ameaças externas,
ele foi o grande responsável, Napoleão foi o grande responsável pela consolidação do capitalismo na França. Este aqui é o maior destaque da era napoleônica no consulado. Ele foi o grande responsável pela consolidação do modo de produção capitalista na França. Se não fosse por ele, a Revolução Francesa não teria êxito. Eu estou insistindo nisso porque eu quero realmente que vocês fixem essa ideia, que o Napoleão foi o grande responsável pela consolidação das relações capitalistas de produção na França. Ele consolida o capitalismo. Dentre as medidas tomadas por ele, reformas econômicas. Napoleão implementa na França uma série de reformas econômicas. A França estava completamente arruinada. Porque, em verdade, nós sabemos que a Revolução Francesa durou 10 anos. Nós usamos 1789 como a data marco porque 1789 é uma data simbólica, é uma data representativa, é a data que ocorreu, que aconteceu a queda da Bastilha. Por isso, trata-se de uma data simbólica, trata-se de uma data representativa para a história, né, da Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, quando a gente fala de Revolução Francesa, estamos falando de um longo processo revolucionário que durou 10 anos. E foi de 1789 a 1799. Foi um longo processo revolucionário e este longo processo perdurou 10 longos anos. A França encontrava-se completamente arruinada do ponto de vista econômico com a Revolução Francesa. Por isso, a prioridade de Napoleão foi atacar a questão econômica. Ele precisava só erguer, ele precisava recuperar economicamente a França para consolidar o capitalismo e, posteriormente, dar continuidade ao projeto de consolidação, né, da França no mundo. Então, primeira medida, a reforma agrária. Napoleão pega um contingente de terras e destina esse contingente de terras a uma reforma agrária. É bom lembrar que no Brasil tem muito aquele estigma, né, aquele estereótipo de reforma agrária ser coisa de comunista, não tem nada a ver. Olhe, nós estamos falando da consolidação do capitalismo francês. Estamos falando da consolidação do capitalismo francês. E uma das medidas que Napoleão tomou e que a gente está destacando para promover a consolidação do capitalismo francês foi a reforma agrária. Napoleão pegou um punhado de terras. É claro que a gente não vai imaginar que nós não podemos imaginar que Napoleão pegou todas as terras e fez reforma agrária. Claro que isso não existe. Todas as terras, não. Porque com a consolidação do capitalismo, as terras deixam de ser propriedade da nobreza e se tornam propriedade privada da burguesia.
Entende? Então, as terras, elas vão se tornar propriedade privada da burguesia. É bom lembrarmos o tempo todo que terra é poder. Então, Napoleão pega uma porção de terras, canaliza essa porção de terras, ele pega uma porção de terras, canaliza essa porção de terras para a reforma agrária, faz a reforma agrária, entende? Ele faz a reforma agrária, coloca novamente o camponês para produzir, e o camponês deve ter ficado felicíssimo. Porque observe o seguinte, o desemprego estava assolando a França. O desemprego estava assolando a França. Na hora que ele faz a reforma agrária, ele pega um percentual, e um percentual considerável dessas pessoas, desses camponeses, emprega-os como pequenos proprietários, e os camponeses que Napoleão não emprega como pequeno proprietário, Napoleão transforma-os em trabalhadores assalariados. Então, de uma forma ou de outra, ele está contemplando o camponês. Ele está estimulando ou reestimulando o camponês para que o camponês retome o trabalho. Se o camponês retoma o trabalho, o camponês ele retoma as atividades produtivas. O camponês, retomando as atividades produtivas, a economia agrária da França volta a crescer. Agora, entenda o seguinte, houve uma contemplação do camponês, fato, mas quem iria beneficiar-se muito mais dessa retomada das atividades econômicas da França? A burguesia, claro. O camponês foi beneficiado? Foi, mas a burguesia foi a principal beneficiada na retomada dessas atividades agrícolas na França. Então, observe que ele está fazendo um governo para a burguesia. Está contemplando o camponês por consequência, mas a prioridade do governo dele é atender aos interesses do capital, é atender aos interesses do capitalismo. De modo que Napoleão, portanto, estava contemplando a burguesia. Não deixou de contemplar o camponês, mas eu quero que vocês presumam e entendam que a contemplação da classe menos privilegiada deu-se por consequência. Isso é um fenômeno que mais à frente vai surgir na América Latina e que passa na América a ser batizado com o nome de populismo. É o governo que beneficia as elites, mas é o governo que contempla os anseios das classes populares, não com o objetivo de beneficiar as classes populares, e sim como objetivo de contê-las. Correto? Não como objetivo de beneficiar as classes populares. O benefício às classes populares foi por consequência. O governo que Napoleão está fazendo aqui é um governo que beneficiava a burguesia, porque, contemplando os camponeses, ele iria estimular uma retomada da produção agrícola, e tudo que a França precisava era a retomada das atividades econômicas, a retomada da produção agrícola, e, nesse íntere, a reforma agrária foi de uma importância salutar, foi de uma importância crucial
para que esse processo funcionasse, não é? Ele reativa a atividade do campo. Além da reforma agrária, Napoleão realiza também uma reforma financeira. Além de uma reforma agrária, Napoleão ele realiza também uma reforma financeira. Esta reforma financeira feita por Napoleão, a reforma financeira promovida por Napoleão, ela tinha dois grandes objetivos. A reforma financeira tinha dois grandes objetivos. Primeiro, estabilizar a economia francesa. Não tem como um país crescer economicamente se a economia deste país estiver instável, inflacionária, descontrolada, excesso de gastos públicos, explosão, né, de gastos desnecessários, gerando descompensação do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, ele, com a política financeira, o primeiro objetivo era estabilizar a economia da França. Um país que tem uma economia estável é um país que tem credibilidade internacional. É um país que tem força, é um país que tem credibilidade, e inclusive para atrair investimentos do exterior. Correto? É um país que tem forças, credibilidade, inclusive para atrair investimentos do exterior. Então, o primeiro objetivo da reforma financeira era estabilizar a economia francesa, para valorizar a moeda, conter a inflação e estabilizar a economia também. Napoleão criou uma nova moeda. A moeda que estava em circulação durante a Revolução Francesa chamava-se assignat. Em francês, traduzindo para o português, o assinado. A moeda que estava em circulação era o assignat, traduzindo para o bom português, o assinado. O assignat era a moeda que estava em circulação. O que é que Napoleão fez para conter a inflação? Ele trocou a moeda. Ele trocou o assignat pelo franco. Ele trocou a moeda assignat, o assinado, pelo franco. O franco, que era a moeda nacional da França, até o ano 2000, quando a França e a Europa inteira, salvo algumas exceções, a Inglaterra, que já está fora da Europa com o Brexit, né? Isso é uma possível questão. O Brexit consolidou-se em 2020, não é? Então, em 2020, a gente vai ter como narrativa o Brexit e a pandemia. Não tem mais nada. É o ano perdido. Não é? Se a gente tem a década perdida, com certeza é um termo que se aplicaria muito bem para o ano de 2020, seria o ano perdido. Não é? Em muitos aspectos, gerando pobreza, endividamento, miséria. Então, em outros, não. Não é? É interessante como, na pandemia, percebemos mais claramente como o capitalismo é um sistema concentrador de renda. Voltando, Napoleão estabilizava a economia francesa e conteve o processo inflacionário, criando uma nova moeda. Ele vai substituir o assignat pelo franco. Ele substituiu o assinado pelo franco. Bom, é claro que não basta apenas trocar a moeda. Você tem que trocar a moeda
e controlar a impressão dela. Porque se você não controla a moeda, a impressão de dinheiro, a moeda desvaloriza-se. Você tem que trocar a moeda e controlar a impressão do papel moeda. Porque na hora que você troca a moeda e controla a impressão do dinheiro, você consegue equacionar as finanças, você consegue equacionar a moeda e equacionando-a, você valoriza. Porque entenda o seguinte, moeda é uma mercadoria como outra qualquer. E se moeda é uma mercadoria como outra qualquer, se você tem excesso de mercadoria circulando, você tem a oferta de mercadoria grande e com a oferta grande o preço cai. Entendeu? Se você tem uma oferta de dinheiro menor, com a oferta menor, o valor do dinheiro sobe. Entendeu? Então, é uma relação de oferta e procura. Das medidas tomadas por Napoleão para estabilizar a economia da França, a, sem sombra de dúvidas, mais substancial delas foi a promoção da Revolução Industrial Francesa. Napoleão Bonaparte, ele promove o processo de industrialização da França. Quem industrializa a França, se eu tivesse que destacar uma medida como mais importante, eu destacaria esta daqui. Quem industrializou a França foi Napoleão. Como? Ele não controlava o Estado? Controlava. Controlando o Estado francês, Napoleão Bonaparte, controlando o Estado, Napoleão Bonaparte, ele usou os recursos públicos para estimular o desenvolvimento industrial francês. Ele usou os recursos públicos para estimular o desenvolvimento industrial. Ou seja, usou o dinheiro público para financiar o crescimento e o desenvolvimento da indústria. E pode isso, professor, não só pode, como todas, não há exceção, todas as nações que se industrializaram inicialmente, no primeiro momento, todas as nações que se industrializaram, elas se industrializaram com injeção de capitais do Estado, sem exceção. Todas as nações que se industrializaram com injeção de capitais do Estado. O Estado injetou dinheiro, o Estado injetou capitais. Na hora que ele industrializou a França, indústria consolida o capitalismo. Ao industrializar a França, Napoleão consolida as relações capitalistas de produção na França. Ou seja, olhe como ele está contemplando a burguesia. Mas, ao promover a consolidação do capitalismo na França, Napoleão, indiretamente, também estava contemplando o povo. Por quê? Porque, indiretamente, Napoleão também estava contemplando a população. Geração de emprego. Todo país que se industrializa, no primeiro momento, ele gera um grande volume de empregos. Em todo país que se industrializa, no primeiro momento de industrialização, esse país gera um grande volume de empregos. Somente com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, gradativamente, na medida que as indústrias vão se mecanizando, na medida em que as indústrias vão se modernizando,
tecnologicamente, é que esse processo ele começa a ser revertido, gerando desemprego. É o desemprego que a gente chama de desemprego estrutural, desemprego produzido pela evolução da mecanização, chama-se desemprego estrutural. Então, com essas medidas, ele consolida o sistema capitalista na França. Observe como ele está governando para a burguesia e indiretamente contemplando os anseios populares, não é? Então, indiretamente contempla, perdoe-me, os anseios populares. Mas em termos concretos, em termos práticos, Napoleão estava administrando, governando para atender os interesses do capital, para atender os interesses da burguesia. Essas três, foram medidas de âmbito econômico. Essas três medidas foram medidas de âmbito econômico que promoveram a consolidação do capitalismo na França. Estou insistindo nisso para vocês absorverem por osmose. Essas três medidas foram medidas econômicas que promoveram a consolidação do capitalismo na França. Venha, Paçoca. Paçoca está aprendendo aqui a era napoleônica. Então, além de medidas econômicas, Napoleão promove medidas socioculturais e ele promove também medidas de âmbito jurídico. Em termos socioculturais, Napoleão cria os liceus educacionais. Em termo sociocultural, Napoleão cria os liceus educacionais. O que foram os liceus educacionais? Liceu educacional, os liceus eram escolas técnico-profissionalizantes. Escola técnico-profissionalizante é uma escola onde o indivíduo aprende o seu ofício na teoria e na prática. Ele aprende a profissão, ele aprende o ofício dele na teoria e na prática. E ele precisa, não é? Na verdade, aprendendo o seu ofício na teoria e na prática, Napoleão estava formando uma mão de obra qualificada num prazo de tempo curto. E ele precisava de muita mão de obra qualificada num prazo de tempo curto, pois a França encontrava-se num processo de revolução industrial. Como a França se encontrava num processo de revolução industrial, ele precisava de mão de obra qualificada num prazo de tempo pequeno. Para construir essa mão de obra qualificada no curto espaço de tempo, ele apelou para os liceus. Mais uma vez, uma medida que está contemplando a burguesia e indiretamente beneficiando o povo. Imagine, os liceus funcionavam em regime de semi-internato. O cidadão entrava pela manhã, só saía no início da noite. E durante o período que ele permanecia ali naqueles liceus, ele tinha direito às refeições básicas, não é? O café, a merenda, o almoço, a merenda, o jantar. E ali no liceu, o cara comia, o cara estava aprendendo o ofício, uma profissão, e a chance de ele não sair empregado de um liceu desse era próxima de zero. A chance dele não sair empregado era próxima de zero, porque a França
encontrava-se num processo de revolução industrial. Se a França encontrava-se num processo de revolução industrial, a França estava precisando de muita mão de obra. Olha que jogada de gênio. Se é do cara ficar sem fazer nada, ele vai para o liceu. Você sabe que o programa Fome Zero do governo Lula lembra muito essa questão do liceu, porque as pessoas eram abrigadas em escola, trabalhavam, né, estudavam, eram escolas técnico-profissionalizantes, tinham direito às refeições básicas, prática de esporte, etc. e tal. Era um programa de acolhimento social com objetivos econômicos. Então, do ponto de vista sociopolítico econômico, Napoleão cria os liceus educacionais. E para a gente fechar, ele promove também o reordenamento jurídico da França com a criação de uma nova Constituição, a quarta da França, porque a França teve 3 constituições durante a Revolução. A primeira fase, a Constituição do ano 1, a segunda fase, a Constituição do ano 2, e a terceira fase, a Constituição do ano 3. Ele cria uma nova Constituição, quer dizer, os juristas, né, recebem o nome dele, criam o Código Civil Napoleônico. Então, ele aproveitou algumas das leis das antigas constituições, por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi aproveitada, e com o reordenamento jurídico, ele organiza a França e estabiliza política e economicamente a França. Então, Napoleão promove a estabilidade econômica, ele promove a estabilidade social e ele promove a estabilidade política da França, e desta maneira ele cria condições para a consolidação das relações capitalistas de produção na França. Se não fosse por ele, o êxito da Revolução Francesa não seria garantido. Então, graças a essas medidas tomadas por Bonaparte e outras, ele promove a consolidação das relações capitalistas de produção na França.